Nossa aula agora é sobre cosmetologia, né? Então é importante para a gente, principalmente dentro da massagem modeladora, a gente entender e usar, né, a cosmetologia como um grande aliado para a gente obter bons resultados. Então, qual a definição de cosmetologia? É a área da ciência farmacêutica dedicada a desenvolver, elaborar, produzir e acompanhar os resultados de produtos cosméticos, além, logicamente, de realizar as pesquisas e análises sobre esses produtos. Quando a gente fala, né, em cosmetologia, nos auxiliando aí no tratamento estético, né, principalmente os dermocosméticos, termo muito utilizado quando a gente está em feiras, em congressos de estética, né, o que é? Qual a diferença do dermocosmético? Ele é um cosmético considerado dermatológico, onde os ativos daquela formulação, eles realmente foram testados, experimentados, aprovados, e então existe essa garantia de que ele vai entregar aquilo que ele está prometendo, né? E normalmente é uma tecnologia maior utilizada no dermocosmético para que ele permeie sempre de uma forma muito mais profunda. Então, normalmente o dermocosmético ele vai chegar até a derme, né? E um cosmético comum, que aí a gente entende a diferença de valores, né? Não é nem preço, é valor mesmo, que pensando num cosmético simples, sem grande tecnologia, ele vai parar na epiderme, né? Porque lembrando, a função nossa da pele é de barreira mesmo, é de proteção. E quando a gente fala num dermocosmético, ele já foi pesquisado, estudado, para que ele consiga realmente romper essas barreiras e chegar lá num plano mais profundo. E qual que é o objetivo, né, da cosmetologia? Alguns deles aí importantes, né, para a gente entender, é manutenção do teor de água. Então a gente sempre vem com esse fator hidratação, né, e pensando nisso, eles sempre tentam preservar ali o nosso manto hidrolipídico, né? Quando a gente fala em hidratação é a água, a gente ingere a água através, né, como a gente falou na aula de sistema circulatório sanguíneo, essa água vai ser distribuída pelo nosso organismo, entre outros componentes. Então o fator hidratação mesmo, ele acontece ali de dentro para fora, mas quando a gente fala no popular de manter a hidratação da pele, a gente sempre está pensando nessa integridade desse manto hidrolipídico, porque quanto mais eu tiver aqui uma umectação, essa hidratação, menos rápido vai evaporar a água que tem dentro da minha pele para fora. Então, a gente manter essa barreira sempre protegida, umectada, ela vai dificultar ali essa saída, essa evaporação da água que está na nossa pele. Então, ele vai fazer, né, o objetivo também é a entrega de elementos químicos, eu falei da tecnologia, então hoje a gente tem um monte de ativos muito benéficos, a gente tem minerais, então essas moléculas todas vão ser entregues ali para a nossa pele. Objetivo também de sequestro de radicais livres, né? Então a gente sempre vai ter aquela ação antioxidante para diminuir, né, essa ação desses elementos no nosso organismo, que eles envelhecem, que eles prejudicam bastante a saúde ali da nossa pele, que é o que a gente está falando no momento. A restauração de danos no tecido, então a gente tem uma pele ali que está desvitalizada, que está sem nutrientes, o cosmético vai vir com essa função. Formação de filme protetor, então aquele filme que eu comentei no começo para manter a integridade do meu manto hidrolipídico. E, logicamente, a revitalização da pele. Então, uma pele que está sendo constantemente cuidada, com bons produtos, que não se esteja utilizando sabonetes muito agressivos, ela sempre vai ter uma aparência de revitalizada, de mais bonita, né? Diferente de uma pele que está ali só sendo, a gente poderia falar, meio que maltratada, só com sabonete, sem manter uma hidratação. Então, a gente vai envelhecendo essa pele ao longo do tempo, principalmente se eu não estiver fazendo uso de produtos adequados. Então a cosmetologia ganhou muito espaço hoje justamente por tentar manter essa integridade da nossa pele. Então, quando a gente fala, né, em cosmetologia, ela vai nos apresentar uma série de ativos com objetivos diferenciados, aí entre eles a gente vai ter ativos descongestionantes, hidratantes, como eu comentei, né? A maioria vai ter sempre essa ação de hidratação para tentar manter a água mais tempo ali na nossa pele. Ação antioxidante para combater os radicais livres.
Antiglicantes, então esse ativo antiglicante também é uma coisa relativamente mais recente que os demais, né? Antes a gente não tinha tanta essa preocupação pela falta de conhecimento, né? Quanto mais açúcar a gente ingere, mais glicose, lembrando, essa glicose ela vai lá glicar o nosso colágeno, então vai ter um efeito bem devastador sobre a sustentação da nossa pele. Então, dependendo se eu sei que o meu cliente tem ali aquele quadro ou aquela rotina alimentar de ter muito carboidrato, muito açúcar na alimentação, é interessante a gente estar trabalhando com ativos antiglicantes. Anti-inflamatórios, então é importante dentro de algumas condições, né? A gente falou em outra aula ali sobre o lipedema, é uma condição inflamatória, então seria interessante a gente ter a indicação desses ativos anti-inflamatórios. Firmadores, se existe a queixa ali de uma flacidez de tecido, uma flacidez tissular, é importante que eu traga também dentro do meu atendimento ou da indicação de home care um ativo que seja firmador. Ativadores da microcirculação, então quando a gente fala em edemas e a maioria tem essa retenção líquida, dependendo ali da época do mês, os ativos que favorecem a ativação da microcirculação sempre vão ser muito benéficos. Lipolíticos, que já vão ser estimulantes ali pensando na gordura localizada, ou mesmo termogênicos, aqueles que vão promover uma vasodilatação local. Então, a gente tem que entender, né, o ativo que tem dentro daquele produto que eu vou utilizar, entender o que o meu cliente está apresentando para que a gente escolha o produto correto, os ativos corretos. Isso vai garantir que a gente tenha sucesso durante o nosso atendimento. E quando a gente fala em cosmetologia, né, o porquê que hoje virou um grande mercado, né? Falou em tecnologia, ou melhor, em nanotecnologia. Então, aquilo que era utilizado em fármacos veio para o mundo dos cosméticos, né? Então, essas partículas, esses ativos que eu mencionei, eles são reduzidos numa escala nanométrica. Então, quando a gente fala num nanômetro, ele vai ser ali 1/1000º de um metro. Então, é uma coisa muito pequena que não se enxerga e é tão pequenininha que ele vai conseguir permear e ir lá onde ele precisa ter a ação dele. E mais do que isso, né? Eles vão apresentar algumas formas de apresentação onde ele vai liberando, melhor dizendo, esse ativo ao longo do tempo. Então, a gente tem alguns ativos nanotecnológicos que vai estar encapsulado aquele ativo e ele vai estar programado ali para ele ir perdendo a camada dele externa em 8 horas, em 24 horas. E esse tempo que ele está aos poucos perdendo essa camada, ele está fazendo essa liberação gradativa do ativo. Então, por isso que a gente tem realmente produtos extremamente eficientes e a gente entende a diferença de valor. É sempre importante a gente entender isso, que não é o preço, é o valor. Então, um produto que não é nanotecnológico, nanoencapsulado, como ele não tem aquela tecnologia, ele tem um custo menor, né? Então, aí quando eu venho para um nanoencapsulado, ele vai ter uma ação mais eficiente e, logicamente, como ele tem uma outra tecnologia envolvida, por isso que ele costuma ter um custo maior. E quando a gente fala dessa entrega, vocês observem aí nessa foto, né, que esses ativos que estão nanoestruturados, então tem uma fotinho aí da nossa pele, né, um desenho, onde ele vai mostrar essa diferença de permeação. Quando a gente fala de um cosmético convencional, observe que, como eu havia mencionado anteriormente, ele fica ali na derme, ele consegue permear só até a nossa derme. E quando a gente fala de um cosmético com nanotecnologia, ele já vai romper essas barreiras e vai chegar na derme, que na realidade é a sustentação, né, da nossa pele, e é onde a gente quer realmente uma maior ação desses ativos cosméticos. E como eu havia comentado, né, eles vão se apresentar numas estruturas diferenciadas que vão sendo liberadas conforme o que ele foi programado, né, dentro daquilo que ele está ali prometendo, né, e simplesmente a gente vai ter alguns tipos de entregas diferenciados, como lipossomos, nanopartículas lipídicas, que aí ele vai ter uma afinidade maior, logicamente, com as nossas células, por conta da barreira da membrana plasmática, que ela também tem a barreira lipídica. A gente tem também micropartículas poliméricas e nanopartículas. Todos funcionam praticamente com a mesma função, com o mesmo objetivo
de ir entregar de uma forma lenta e gradual aquele ativo que ele está levando ali nano encapsulado. Então isso garante uma maior integridade, né? Que, por exemplo, ele vai passar por toda a epiderme e vai manter a integridade porque ele está protegido, encapsulado, e só vai perder essa cápsula lá na derme. Então aquele ativo ele continua íntegro até ele chegar, a gente poderia dizer, no endereço que ele foi destinado. E então os benefícios que a gente vai ter vai ser, de uma forma aqui resumida, né, proteger os ativos de degradação, maior eficiência e estabilidade por conta dele ir com essa proteção, diminuição de efeitos colaterais, evitando a absorção sistêmica, então ele vai ser liberado, entregue no tecido e ali que ele já se desfaz, e efeito oclusivo, né, resultando em maior hidratação, lembrando novamente ali da barreira hidrolipídica. Tá? Então a gente tem muita eficiência nos resultados quando a gente trabalha com produtos nanotecnológicos. Então a gente tem alguns ativos aqui, o produto que a gente utiliza, a marca que a gente gosta de trabalhar, então sempre tem uma curiosidade maior em ler sobre aquele ativo, pesquisar na internet o que aquele ativo oferece, tá? Mas de uma forma geral, só para ter ideia do que a gente normalmente vai ver, a gente vê essa cafeína lipossomada, então vai ser 1% de cafeína em solução aquosa, e quando a gente fala em cafeína, a gente sabe que sempre está tendo indicação de trabalhar com ela em gordura localizada e na HLDG, sempre vai ter uma absorção, né, uma permeação mais fácil, e o que é bom é que também pode ser apresentada em forma de gel, e nesse caso é extremamente eficiente num produto home care, porque a cliente vai passar, vai absorver fácil, ela não vai ficar ali com aspecto oleoso na pele, então o cliente adora quando a gente passa esse tipo de produto para ela utilizar. A gente tem também o nanocelulité, que vai ser cafeína com arnica e com a Camellia sinensis. Aqui a gente, por conta desses outros ativos, né, a gente vai ter também ação antioxidante, drenante, anti-inflamatória. Tem nano 3C que vai entrar junto, óleo de coco, cártamo e cravo, então a gente tem uma ação grande aqui anti-inflamatória, termogênica, então observa que a gente tem uma variedade grande em tratamentos de gordura localizada e de celulite e mesmo ali no alívio do edema. Tem outros ainda que a gente vai ver bastante em produtos cosméticos, né? O Nano Body Lift, então aqui falando em lift eu vou ter ali um blend de ativos firmadores. Quando a gente fala em redução de medida, é muito bom a gente trabalhar com produtos que também tenham ativos firmadores, porque lembrando que minha cliente, perdendo medida, vai sobrar um pouco mais do tecido da pele e pode ser que depois ela apresente um aspecto de maior flacidez. Então, junto com o produto que a gente está trabalhando para redução de medidas, ter ativos firmadores é uma decisão bem inteligente, a gente escolher eles para trabalhar. Ainda falando aqui na flacidez, o nanovetor DMAI, né? Então o DMAI a gente sabe que tem um efeito tensor bem interessante, então em caso de flacidez vai ser bom fazer essa escolha. Nanoretinol também, e quando a gente fala em ter o Q10, né, a nanocoenzima Q10 também, além de hidratação, vai ser indicado para flacidez, e aqui também para estrias, né? Então perceba que a gente entender o ativo que tem o meu produto, escolher ele de acordo com aquilo que minha cliente está apresentando, qual é a queixa dela, a gente sempre vai ter maior resultado. A gente tem também hoje, né, os nutricosméticos, então é uma grande evolução que a gente tem aqui dentro da estética, a gente costuma ver esses conceitos de in e out, né, cuidar de dentro para fora e de fora para dentro, eles são um grande recurso, mas a gente tem que entender que essa visão do estética integral é o entender aquele ativo como funciona e saber qual que é o estado orgânico, o estado de saúde fisiológico do meu cliente. Eu tenho que entender, e principalmente porque como a gente não solicita, né, não pode solicitar exames de sangue, a gente não sabe exatamente o que aquele meu cliente tem de deficiência ou não, então a gente tem que se especializar nesse assunto para conseguir entender e às vezes precisa ali estar trabalhando junto com outro profissional, né, para que a gente tenha uma segurança maior em trabalhar com o nutricosmético. Tem ativos que são mais tranquilos, mas toda vez que a gente falar em um ativador, que de repente pode aumentar a pressão arterial, pensa sempre que eu tenho que entender qual que é a rotina do meu cliente. Quando a gente fala em nutricosmético, ele é um suplemento.
Ele é um composto bioativo, com uma dosagem superior à de um alimento. Então, ele é ingerido, o uso dele é oral, e a gente pode considerá-lo uma subcategoria do nutracêutico, mas com foco na estética, tá? Então, a gente tem esse conceito de cuidar. A gente sabe que não tem beleza externa, que não tem uma pele íntegra se não houver saúde no interno, né? No organismo como um todo. Por isso que eu falei que é bom a gente pensar sempre na multidisciplinaridade. Tá? A gente tem que entender o que está sendo necessário no organismo do meu cliente. E esse assunto ele se aprofunda de tantas formas, né, que às vezes a gente pode falar que eu estou ali recomendando que o meu cliente use determinado nutricosmético, determinado suplemento, mas ele não está apresentando resultado. Então, quando eu falo desse integrativo, né, do entender como está funcionando o organismo do meu cliente, muitas vezes pode ser que aquilo que ele está ingerindo, aquilo que eu estou passando na pele, não está tendo grande resultado, porque ela não tem um bom funcionamento intestinal, né? A disbiose intestinal, seja ela qual for, que vai estar prejudicando a absorção de nutrientes. Então percebe que quando a gente fala em ingerir algo, eu tenho que entender muito bem como está funcionando o organismo do meu cliente, porque muitas vezes eu não estou tendo resultado, mas porque pode ser que meu cliente esteja com alguma disfunção. Então tudo a gente tem que conversar, tem que perguntar, saber qual que é a rotina, se teve algum problema durante o mês, durante a semana, tem que ter esse olhar mais clínico e esse acompanhamento mais de perto. Aí, quando a gente fala em nutricosmético, né, eles estão classificados hoje, nesse momento, como um alimento funcional, com liberação da Anvisa, mas ainda existe um pouco de discussão sobre o assunto por não estarem ainda muito bem embasados, né? Para a gente recomendar, né, o uso de um nutricosmético, como eu falei, a gente tem que ter um maior conhecimento, inclusive sobre a interação entre esses nutrientes, né? Então, na faculdade de estética, na graduação, a gente tem noções de nutrição. Então agora a gente tem que resgatar um pouquinho daquele conhecimento, né? Porque às vezes tem alguns nutrientes que interagem entre eles e que um acaba anulando a ação do outro, né? Então minha cliente está precisando de cálcio e de ferro, por exemplo. Esse é um exemplo clássico, né, na nutrição, que os dois, eles brigam pelo mesmo receptor ali na célula. Normalmente quem vence aí essa briga é o cálcio, não é o ferro, né? Então, nas aulas de nutrição, normalmente a gente aprende isso, que junto com a ingestão de alimentos que tem ferro, não deve ter nada lácteo, né? Porque o leite, ele normalmente vai vencer essa briga e você não está tendo aquela absorção de ferro. Então, às vezes é uma pessoa que está todo dia se alimentando, ingerindo ali o feijão, o verde, alguma coisa que tenha ferro, e quando vai fazer um exame tem deficiência de ferro. Se ela estiver ali ingerindo um alimento lácteo junto, certamente ela está perdendo essa absorção do ferro. Então percebe que esse é só um exemplo, mas a gente tem que entender essas interações medicamentosas para que de repente duas coisas que eu oriente, sugira que minha cliente tome, e de repente uma está ali inibindo a ação da outra, tá? Então sempre pesquisar mais profundamente sobre isso. A gente tem que entender também dosagens, né, por causa da toxicidade, porque lembrando, né, tudo que eu tomar, ele tem que ter uma dose correta para que eu tenha efeito, mas não excessiva para que não se torne tóxico para o meu organismo. Por isso que é um trabalho multidisciplinar, né, então normalmente a gente tem muito sucesso quando a gente se associa com outros profissionais para que cada um dentro da sua especialidade chegue num acordo ali e faça aquele tratamento funcionar, ir para frente, porque todos estão conversando entre si. Lembrando, tem que ter uma boa ingestão de água, então a gente repete isso com bastante constância, lembra que é importante em todos os pontos ali do nosso organismo. E disbiose que vocês têm aqui no slide, mas eu já tinha falado sobre isso, então eu tenho que entender sobre isso. Também outro assunto a ser aprofundado, porque se minha cliente tem problemas intestinais, distúrbios intestinais, ela sempre tem uma condição inflamatória muito grande, o que não é benéfico em nenhum momento, ou mesmo a gente tem hoje um assunto também muito comentado, né, com relação a verminoses no organismo. Então se a pessoa não toma em nenhum momento aí
medicação para reequilíbrio ou eliminação de verminoses, provavelmente está tendo essa verminose está fazendo a absorção dos nutrientes que ela está ingerindo. Então percebe que a questão ela é bem ampla e a gente tem que se aprofundar nisso, entender essa rotina, esse dia a dia, o que minha cliente toma, o que ela não toma, de que forma está funcionando, para que eu entenda porque de repente meu tratamento não está tendo efeito. Tá? Então, falou em ingestão de algo, eu tenho que entender do funcionamento orgânico ali da minha cliente. Mas quando a gente fala, né, com relação a nutricosmético e a gente entendendo que nenhum daqueles pontos ali estão contra mim durante o tratamento, eu tendo conhecimento daquela rotina toda, a gente tem uma série hoje de produtos muito benéficos e que associados ao tratamento, realmente a gente vai ter um resultado muito interessante. Né? Quando a gente fala, né, a pessoa que está acima do peso, ela tem uma quantidade maior de gordura no corpo, pensa sempre que ela sempre vai ter uma condição inflamatória naquele organismo. Então, entrar com alimentação ou com suplementos que tenham essa ação anti-inflamatória já vai ser benéfico também. Aí a gente vai ter ômega 3, então esse suplemento que tem ação totalmente anti-inflamatória, então bastante gente já faz ingestão com acompanhamento, né, do ômega 3. Lembrando, ele é derivado do óleo de peixe e vai ter um efeito muito grande sobre as citocinas inflamatórias, por isso que ele vai ter essa ação anti-inflamatória. Então ele vai auxiliar também na melhora do perfil de gordura, no perfil lipídico, na resistência à insulina, esteatose hepática, então percebe, né, o quanto a gente tem que entender ali do bom funcionamento do organismo. A gente tem o chá verde, que tem um efeito muito grande quando a gente fala em acelerar o metabolismo. Lembrando, tem cafeína, né, dentro do chá verde. Muitas vezes você vai achar só pelo nome de Camellia sinensis, tem grande ação anti-inflamatória e antioxidante. Entre um monte de outros nutrientes que ele apresenta, como manganês, potássio, ácido fólico, algumas vitaminas. Então, ele é muito recomendado no caso de redução de excesso de medidas ou de peso corporal, mas lembrando, se ele é um estimulante, ele tem alguns efeitos aqui adversos, como insônia, como taquicardia. Então, lembra que a toxicidade com relação à dose é muito importante e eu também entender se minha cliente já não é uma cliente que tem uma pressão arterial mais elevada, se ela já tem esse funcionamento mais acelerado do organismo. Então percebe que não é só indicar, a gente tem que entender em que momento e para quem indicar, tá? Extremamente benéfico desde que eu não tenha nada que me impossibilite fazer essa indicação. A gente tem também o Citrus aurantium, que ele é mais conhecido como laranja amarga. Quando a gente fala lá nos cosméticos de uso tópico, é muito comum a gente ter a laranja amarga nos cremes de massagem. Ele acelera o metabolismo basal, né? Ele favorece a termogênese, então acelera ali a nossa lipólise, que normalmente é o nosso objetivo, e ele já tem uma coisa benéfica, ele não tem cafeína. Então, se eu tenho aquela cliente que tem aquele perfil que eu comentei, de estar com o metabolismo sempre mais acelerado, de ser agitada, de não dormir bem, logicamente vai ser uma decisão mais inteligente eu recomendar o Citrus aurantium do que o chá verde. E temos ainda o óleo de cártamo, tá? Também você vai achar ele muitas vezes como ácido linoleico, ele também vai agir na redução da gordura corporal, tá? Então ele também, a gente já não tem o problema ali da cafeína. Temos mais alguns ainda comuns e existem muitos outros. Aqui é um breve resumo para que vocês vejam quantas possibilidades a gente tem. A folia magra, tá? Então esse também já tem alta concentração de cafeína, tem uma grande ação diurética. Quando a gente fala em produtos diuréticos, né, a gente também tem que estar um pouquinho atento com isso. Tem um monte de chá com ação diurética. Lembra que quanto mais a pessoa elimina líquidos, mais ela também está perdendo eletrólitos do organismo. Então isso também não pode ser feito de uma forma solta. Só pense em desinchar, né? Tá desinchar. Aumentou a quantidade de urina por dia, mas ela está perdendo eletrólitos, né? Está perdendo potássio, enfim. E isso pode ter algum efeito ali maléfico no organismo, né? Então, sempre atento ao que você está indicando e observar. A folia magra estimula o sistema nervoso, lembra que tem alta concentração de cafeína, né? E vai ajudar ali também na redução da concentração de gorduras. Então, ativos interessantes, mas que eu tenho que saber para quem eu vou indicar.
Tem a folia negra, que ela tem também propriedade semelhante com a folia magra, tá? Também tem ação lipolítica e vai ser indicada ali na redução do excesso de líquidos do organismo. Quando a gente fala ainda em nutricosmético, é muito comum a gente ter o silício, tanto pensando em face quanto em corpo, né? Porque o silício ele é precursor ali também do nosso colágeno, né? Então é um ativo muito, muito interessante para o nosso organismo. Ele faz a reorganização da matriz intersticial, então a gente está falando sempre ali da base da nossa pele, beneficia muito a microcirculação, tecido adiposo, reorganiza mesmo aquela matriz celular e, logicamente, o colágeno. Né? Também vai ser muito benéfica quando eu penso em incorporar o tratamento da HLDG, por conta dessa reorganização ali na minha derme. E a gente tem também a vitis vinífera, que é da uva, né, proveniente da uva, e promove redução de pressão arterial, é antioxidante, age bastante na circulação sanguínea, então na insuficiência venosa crônica. Vai ser indicada também no tratamento da HLDG. Lembra que a HLDG a gente sempre tem um quadro de um comprometimento circulatório. Temos ainda a castanha da Índia e centela asiática, que são dois ativos muito comuns da gente encontrar em produtos cosméticos de uso tópico mesmo, em tratamentos ali de corporal. Quando a gente fala em castanha da Índia, é conhecido por melhorar o cansaço das pernas, e é justamente porque melhora a circulação, é um grande tônico circulatório, então está favorecendo sempre o nosso retorno venoso, e reduzindo ali o extravasamento de líquido, né? Então é bom para quem tem normalmente quadros de edema. A centela asiática tem uma grande ação anti-inflamatória, sempre tem ali nos tratamentos de HLDG a centela asiática, porque ela também ajuda a reduzir o edema e normaliza todo o nosso tecido conjuntivo. Então observem que a gente tem uma variedade grande, eu falei só de alguns ativos, de alguns nutricosméticos, vale a pena se aprofundar nesse assunto, porque é um grande recurso, mas como eu falei, não é só recomendar que o meu cliente faça a ingestão desses produtos, eu tenho que entender sempre qual que é a função e o que aquele ativo vai desencadear no tratamento que eu estou fazendo. Né? E lembrando sempre do meu cliente, que é o foco principal nosso, como ele é, como funciona o organismo, para que eu entenda o que eu possa recomendar que ele faça a ingestão, porque a ideia é sempre beneficiar o tratamento, né? E não prejudicar a saúde do nosso cliente. Tá? Então aqui a gente termina a nossa aula sobre cosméticos.